O assunto da Agricultura BR agora é a produção brasileira de milho em primeira safra inicialmente. Tivemos a divulgação da Conab em relação à sua expectativa para a produção da temporada 17-18, que traz uma confirmação de que a produção em primeira safra deve ser realmente bem menor. Deve atingir, de acordo com a estatal brasileira, 25.180.000 toneladas produzidas em primeira safra, uma queda de 17,3%. Boa parte desta queda está ligada à forte produção que se teve na temporada passada. A produção maior, com estoques que foram gerados, trouxe uma forte pressão também sobre os estoques nacionais e também sobre o mercado, que teve propostas de preços bem menores. Toda essa situação desestimulou o produtor rural, que reduziu também a sua área destinada à primeira safra de milho em 2,3%. Vamos conferir agora, de acordo com a Conab, como é que a área de milho em primeira safra no Brasil tem sido trabalhada. Observe aqui que nós trazemos os dados de levantamento para a área com milho em primeira safra desde a temporada 2003-2004. Aqui nós temos a 2003-2004 com uma forte ocupação, 9.460.000 hectares, a 7-8 ainda com ocupação bem elevada, 9.630.000 hectares. Marca a temporada 12-13, que não está aqui na coluna, ela começa a ter uma queda mais forte em relação à área destinada. Na 14-15 ela já recua para 6.140.000 hectares, na 15-16, 5.380.000 hectares. É importante lembrar que a temporada 15-16 teve uma forte quebra no Brasil. Isso estimulou que, se tivesse, por causa dos preços ficaram mais altos, estimulou áreas maiores com milho na temporada 16-17. Foi o que aconteceu, sobe aqui na primeira safra para 5.480.000 hectares ocupados com milho em primeira safra, para nessa temporada, a 17-18, estar ocupando 4.970.000 hectares com milho em primeira safra, uma redução que já era esperada por conta dos preços praticados com milho no Brasil. Juliana. Pois é, Fabiano, além da redução na área plantada, é esperada também uma redução na produtividade média do milho de primeira safra neste ciclo no Brasil. A queda, estimada pela Conab, é de 8,2% em relação ao ciclo passado. Não que isso signifique que o rendimento médio por hectare neste ano novo vai ser ruim. Ele só fica pior do que o ano passado, porque o ciclo 16-17 foi de números excepcionais. Produtividade média esperada para a temporada 17-18 no milho de primeira safra fica como a segunda melhor desde a safra 2003-2004 do Brasil. Veja só os números com a gente na tela. Relembrando, na safra 2003-2004, a safra de milho de primeira safra, safra de verão, rendeu 55,56 sacas do grão por hectare. Safra 2007-2008, houve uma melhora significativa, saltando para 69,13 sacas. Ciclo 2014-2015, 81,63 sacas por hectare. Temporada 15-16 foi ano de El Niño no Brasil. Várias lavouras sofreram com quebra de safra. O milho também teve uma redução na produtividade média geral, caindo para 79,98 sacas por hectare. Ciclo 2016-2017 foi o ano de recordes para a agricultura nacional. Safra de milho de verão do Brasil rendeu 92,60 sacas por hectare. E para o ciclo novo tem essa redução, veja, caindo para 84,31 sacas, porém se firmando como o segundo melhor nível destes anos todos. A produção geral de milho total, somando primeira e segunda safra, de acordo com a Conab, vai chegar a 92.300.000 toneladas. A primeira safra, que é essa que nós estamos focando agora nesse começo de assunto milho na Agricultura BR, deve chegar a 25.170.000 toneladas do cereal. É uma queda de 17, pouco mais de 17%, quando comparado à primeira safra da temporada 16-17. Veja só aqui esses dados, porque eles mostram essa diferença. Há uma queda realmente forte na produção de primeira safra de milho no Brasil. 16-17 teve uma produção total na primeira safra de 30.460.000 toneladas, foi bastante surpreendente essa produção. 17-18 ficou com 25.170.000 toneladas, 17,3%, portanto, inferior à primeira safra da campanha passada.
Um dado curioso deste novo relatório da Conab diz respeito à segunda safra de milho do Brasil. A companhia ainda não traz alterações em relação aos resultados que o Brasil teve no ciclo passado, 16-17, ano recorde para o país. De acordo com a Conab, ainda são esperados 12 milhões e 100 mil hectares para serem cultivados com milho na safrinha no Brasil neste ciclo 17-18. Veja que a área é exatamente igual à que o Brasil plantou no ciclo passado, que foram 12 milhões e 100 mil hectares. Portanto, os dados ainda não contemplam essa janela climática entre a saída da safra de soja para a safrinha de milho. Fabiano, ainda é um dado bastante incerto, né, em relação a essa segunda safra. Exatamente. Por enquanto, só está repetindo mesmo os números em relação à ocupação diária da safra passada. E a Conab coloca uma situação que é bem interessante, que diz que para afirmar como que vai ser essa ocupação e desenvolvimento da segunda safra de milho, depende daquela janela entre a colheita da soja e o início do plantio do milho, que no caso do Mato Grosso, como a gente viu no começo do programa, já começou a ter colheita, então já tem condições de fazer o plantio desse milho também. Uma situação também importante para dessa produção de milho é que a Conab ela mostra, de certo modo, através dos seus números, que o produtor rural que faz o cultivo da soja na safra de verão está com poucas alternativas de cultivo em segunda safra. E essa é uma situação que precisa ser alterada no país. Vamos saber agora como é que deve ser, então, essa produtividade. A Agricultura BR destacando aqui a produtividade para a segunda safra de milho. Aqui sim tem alguma alteração que a Conab aponta, mas é muito pequena ainda está muito cedo para se apontar como é que deve ser essa segunda safra realmente. Temporada 16-17 teve uma produtividade média de 92,73 sacas por hectare, 17-18 praticamente estável em 92,45 sacas por hectare, pelo menos por enquanto, de acordo com essa previsão do levantamento da Conab para a temporada 17-18. Para a gente encerrar os números da Conab para o milho, então, a gente traz safra total do cereal no país no ciclo novo, 17-18. Conab projeta 92.320.000 toneladas, sendo pouco mais de 25 milhões na primeira safra e 67.170.000 na segunda safra. O volume vai ficar mais de 5 milhões de toneladas abaixo do que o Brasil colheu no ciclo 16-17, quando alcançamos 97.840.000 toneladas.